De volta no Além da Notícia e o tema é prevenção ao suicídio. Nós estamos aqui conversando com um sacerdote, com uma psiquiatra, ambos com experiência bem aproveitada e uma experiência riquíssima já no trabalho com pessoas com tendência suicida e que podem contribuir ricamente para toda a nossa família brasileira, você que nos acompanha agora. Eu quero perguntar aqui para a doutora Jussane, aliás, a gente terminou falando sobre comportamento fanático, radicalismo, como forma de buscar uma cura ou de buscar um tratamento. A doutora Jussane queria também abordar a questão, mas eu já acrescento ainda como ingrediente para esse bloco o seguinte, que tem-se hoje o conhecimento de que, ou pelo menos passa-se a impressão de que falar sobre suicídio encoraja o ato. Vou deixar para um segundo momento a gente já entrar nessa questão também. Mas, doutora, fique à vontade. Então, eu ia voltar porque, assim, sabendo que a religiosidade, né, e isso não quer dizer a religião X ou Y, a experiência de fé é um fator de proteção, né? Então, na situação nossa também, que somos o profissional de saúde, a gente também precisa ter bastante cuidado na avaliação de onde essa religiosidade entra, né? No sentido, ela pode fazer parte de um componente delirante, né? Ela pode fazer parte do fanatismo, ela pode vir como um distrator da questão da doença e do tratamento, mas ela também pode ser um ponto de vínculo, tanto nosso com o paciente, quanto do paciente com a vida. Além de ser um vínculo de suporte. Então, eu trabalho no hospital psiquiátrico público, não são poucas as vezes em que o ponto de referência que a gente tem fora de hospital para um paciente é a igreja. A igreja é um líder religioso, é um grupo religioso. Então, assim, quando a gente avalia um caso, nós temos que ter essa abertura, né? No sentido de que não é o que eu acredito que é importante para o paciente, é o que ele acredita, né? E mesmo que a crença dele no início possa dificultar a abordagem, ela pode, com o decorrer do tratamento, ser usada como fator de proteção, né? Então, a fé não pode estar fora, né, de uma abordagem do paciente. Não diria nem só na relação do suicídio, eu acho que no modo geral. E aqui né? é uma questão que o senhor defende muito, a integração fé e saúde. Inclusive, corroborando o que a doutora falou, o doutor Harold Koenig, que é um psiquiatra americano que há mais de 30 anos estuda a correlação entre saúde e fé, diz que as pessoas que praticam a sua religião, não basta crer, tem que praticar, né, independentemente de bandeira, vivem em média de 29% a 35% a mais. E por quê? Vamos lá. Normalmente as pessoas religiosas não têm tendências a vícios. Vai haver as exceções? Vai. Eu não estou falando de exceções, estou falando assim das condições normais de temperatura e pressão, como dizem, né, na ciência. Então, são pessoas que não vão fumar, que não vão beber, que não vão se envolver com vícios, né? São pessoas que têm na igreja um grupo de oração, então às vezes está passando por uma situação de desemprego, de depressão, as pessoas do grupo sentem falta, vão orar por ela, inclusive. Tem as pesquisas do Dr. Eduardo Tosta, aqui na UNB, ele é médico imunologista, que provam que as pessoas que recebem oração têm uma resposta imunológica melhor do que pessoas que não recebem. Ele isolou 2 grupos de pacientes doentes, né, com todos os cânones da medicina respeitados. Esses grupos não sabiam que haveria pessoas orando por eles e o grupo que recebeu oração teve uma resposta imunológica cientificamente mensurada melhor do que o grupo que não recebeu oração. Então, num ambiente religioso, existem todos esses fatores que são extremamente benéficos. A pessoa vai ser ajudada até financeiramente, é cesta básica daqui, da acolá, é uma rede de amigos que vai procurar um emprego. São tantas as coisas que acontecem, né, num ambiente religioso, fora o suporte existencial que a religião dá. Influencia diretamente na sua realidade. Sim, exatamente. Sim, até porque entra num conceito que é o conceito de pertencimento. Né? Um dos fatores protetores para suicídio é esse fazer de pertencimento. Eu faço parte de algo. Né? Tanto é que a solidão, especialmente no idoso, ela entra como um fator de risco porque o idoso fica fora. Né? Ele passa a não pertencer.
né? Então, pertencimento, senso de grupo, senso de que eu faço parte de alguma coisa, de que eu, né, é um fator de proteção. De que contam comigo, de que posso contribuir, né? Sim. Aí isso entra em choque, por exemplo, quando a gente entra numa situação de doença mental, isso pode já oferecer algum risco no sentido de que eu pertenço, mas eu não respondo. Né? Então, você está introduzindo o tema, falar sobre suicídio, né? E isso tem a ver com isso. Né? Porque muito do que o paciente, especialmente com depressão ou numa situação de crise aguda, né? Que seja um desemprego, que seja uma morte de alguém que gerava um suporte muito importante, ou um rompimento amoroso que quebra a relação, que quebra até uma noção de sucesso, né? Que isso também é super atual. Falar sobre isso é ajudar essa pessoa a perceber o valor da vida, não somente por dados sociais ou por dados de desempenho ou de valor no sentido de eu faço, eu sou, né? Então, a fala a respeito do suicídio, ela é uma oportunidade, né? Tanto para o profissional ou para quem recebe essa fala, ter uma percepção melhor a respeito da crise, né? Qual é o contexto da crise? Porque eu posso achar que uma pessoa perdeu o emprego e o problema é que ela perdeu o emprego. Mas o problema pode não ser isso, pode ser eu tenho a chance de mudar a minha vida e agora eu não sei se eu tenho a coragem, entendeu? Então, se eu não converso com a pessoa, eu vou ter uma impressão que é minha, mas que pode não ser a impressão dela, né? E às vezes detalhe, né, assim, são situações muito ímpares, onde eu dizer, ok, em situações difíceis a gente pensa coisas que a gente não pensaria numa situação de vida normal, né? Estando deprimido, a própria percepção cognitiva da realidade fica alterada. Então, eu sei que a minha vida vale a pena, mas eu tenho um sentimento de que nada vale a pena. Então, eu olho para a vida que eu deveria estar vivendo e eu não consigo me relacionar com ela. Eu falo que são duas simbologias, né? É olhar a janela a partir olhar a vida a partir de uma janela cinzenta, que é muito a imagem da depressão, né? Quer dizer, tudo que eu olhar do lado de lá, eu vou ver escuro, né? Eu vou ver nebuloso. Então, por mais que me digam, não, mas lá fora as pessoas estão brincando, eu vou olhar e eu vou ver elas nublado, né? A outra coisa é a imagem da comida cenográfica, né? A vida está aí, só que ela é cenográfica, porque a doença me faz não sentir. Né? Então, quando eu avalio um paciente, eu converso com ele, eu tenho a chance de ver, a partir da fala dele, qual é a questão que está acontecendo com ele. Não é a questão que no meu julgamento seria motivo ou não seria motivo. Isso não importa. Né? O meu valor não importa, importa como que é aquele sofrimento para aquela pessoa e como morrer passa a ser uma possibilidade. Né? Eu peguei aqui uma frase que a senhora disse, importantíssima. Em situações difíceis, eu penso coisas que eu não pensaria normalmente. Com certeza. É isso que acontece justamente uma pessoa quando ela começa a pensar em suicídio, né, padre? E aí, bom, nós religiosos vemos também o fator diabo. Nós acreditamos no demônio e nós sabemos que tudo que ele quer é matar, é destruir, não é? E uma coisa que eu preciso esclarecer aqui é que nem tudo tem o demônio como culpado. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes na igreja a gente vê pessoas que, ao desconhecerem a teologia, começam a jogar todas as culpas das suas mazelas ao diabo. Começam a querer acreditar que fizeram um trabalho contra mim. E aí ficam fregueses. E até mesmo pessoas não religiosas. Pois é, exatamente. Até aqueles que nem praticam começam a... Nessas horas elas acreditam no mal que pode ter feito a elas. Exato, porque é uma tendência meio humana, né? Essa coisa de querer achar um bode expiatório e não assumir responsabilidade pela minha própria vida. Por isso eu gosto muito de uma frase de Santo Inácio de Loyola que diz: trabalha como se nada pudesses esperar e espera como se nada pudesses fazer.
Eu vou dar um exemplo. Uma vez apareceu uma pessoa lá na capelania pedindo que eu abençoasse umas canetas no final da missa. Eu já desconfiei mais ou menos para que seria, né? E fiz até uma brincadeira. Falei, mas você vai pendurar essas canetas aí no seu colar? Como é que vem? Fica uma coisa antiestética. Não seria melhor uma imagem de Nossa Senhora, né? Uma medalhinha? Aí ela, não, porque eu vou fazer um concurso público. Óbvio, nós padres vamos sempre abençoar as pessoas e orar, mas o que está por trás desse pedido? Um certo pensamento mágico. É como se a partir da bênção as canetas dessem a essa pessoa o poder de passar. Eu até perguntei, você estudou? Ela falou, para ser sincera, não. Eu falei, difícil que você passe, não é a bênção que vai mudar esse resultado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas transferem muito para Deus, para o padre, para o psiquiatra, muitas vezes responsabilidades que são suas. E aí nós temos uma frase de Santo Agostinho que entra de cheio nesse sentido, que é, Deus que te criou sem ti, não vai te salvar sem ti. Deus não precisou de mim para me criar, mas precisa da minha cooperação para que eu me salve. Então, nós precisamos ir atrás dos meios. E a medicina entra de cheio aí, o remédio, porque também tem um outro lado, né, doutor? Às vezes nós vemos profissionais, né, da medicina que são muito céticos com relação à religião, até psicoterapia, e acho que só o remédio vai resolver. Essa abordagem é uma abordagem ultrapassada hoje em dia. Se faz necessário todo um conjunto. Porque, como a doutora falou, né, o paciente de depressão olha o mundo, né, com esses óculos acinzentados. Então, numa psicoterapia, a gente consegue mudar, né, sobretudo se for de linha cognitivo-comportamental, enfim, conseguimos mudar essa percepção de mundo. E aí eu tenho uma sugestão a dar, né, que é o trabalho dos coaches, que é muito bom, né, que dá uma nova perspectiva, a pessoa olha para a sua vida nos seus variados campos, para ver onde ela está, onde ela quer chegar, com objetivos e metas estabelecidos por ela mesma e não por outrem, né? Então vai olhar a vida espiritual, como é que está, a saúde, o ambiente físico, carreira, finanças, desenvolvimento pessoal. É muito rico esse trabalho e pode ajudar a pessoa que está com depressão, com ideação suicida, né? E se a gente associa isso a uma terapia, como as terapias na área de neurolinguística, que ensinam a gente a ver a vida pelo lado positivo, é aquela velha história, esse copo aqui, ele está meio cheio ou meio vazio? Se eu foco no que eu tenho, ele está meio cheio, eu vou ser feliz porque ainda tem meio copo para beber. Se eu foco no que eu não tenho, de repente eu vou sair louco atrás de quem bebeu metade do meu copo e não vou nem tomar o que eu tenho aí. Então muda muita coisa, né? Então, o demônio, numa situação dessa, ele pode chegar depois. Até o padre José Antônio Fortea, que é hoje, vamos dizer, o exorcista que ocupa o lugar do padre Gabriel Amorte, né, uma grande referência no mundo do exorcismo, que escreveu a Suma Demoníaca, ele diz o seguinte, existem tentações que brotam da nossa natureza. E ele dá como exemplo o próprio Lúcifer. Era um anjo de luz e não teve um demônio tentando Lúcifer para ter feito o que ele fez, né? E ele resolveu se rebelar contra Deus. Então, tem tentações que brotam da natureza, mas aí o demônio depois vê o meu estado anímico e ele chega e começa a abanar aquela brasa para que aquilo vire uma fogueira. Então, a gente tem que se atentar para esse detalhe também. Então, são duas coisas que precisam ser trabalhadas. Tanto os recursos que existem para tratamento, que aí tem a psicoterapia, coaching, como eu já falei, né, e os remédios, como também o lado espiritual. Hoje em dia as duas coisas precisam funcionar. E eu termino citando um filme, eu não vou me lembrar agora, eu assisti há muitos anos. Uma história verídica de uma família, acho que evangélica, né? E, enfim, o menino tinha diabetes e participaram de um culto em que o dirigente dizia que Deus estava passando ali, estava curando todo mundo e tudo e tal. E o menino virou-se para os pais e falou, bom, você está curando todo mundo, eu estou curado também. E aí os pais, naquele receio, né, uma coisa bem humana, né, de contradizer o dirigente e tal, olharam um para o outro, claro, também com medo de mexer com a fé do menino, né, que estava ali acreditando, fervoroso, aí sim, então se eu estou curado, papai, eu posso comer o bolo de chocolate que a vovó fez, se eu não me engano era um bolo de chocolate, alguma coisa assim. E os pais disseram que sim, eu sei que o menino chegou, comeu o bolo, ou pudim, sei lá o que era, tem muito tempo que eu assisti, pode ser que haja alguma imprecisão, mas a história é essa. E aí o menino morreu.
E aí o pai ficou com esse menino morto em cima de uma cama, recitando a ressurreição de Lázaro, até o 4º dia, porque Lázaro não ressuscitou no 4º dia. Coitado, então, com a melhor das intenções, ele e ela, foi um conjunto de equívocos ali, né? O pastor estava, de repente, nessa intenção boa de, enfim, né? Levar as pessoas a crerem que Deus pode curar, enfim. O menino morreu, os pais foram processados, e o filme termina, um olhando para o outro, parece que foram liberados lá das penas e tal, falando, nós esquecemos que Deus opera milagres também através da medicina, que está lá no livro do Eclesiástico, né? Então, a gente precisa fazer essa abordagem conjunta, está na hora de começarmos, eu acho, está passando a hora da gente começar a interagir mais. Com certeza. E vamos fazer o seguinte, vamos continuar esse bate-papo no próximo bloco. Vou trazer também, doutora, no próximo bloco, alguns casos bem pontuais, recentes, para a gente analisar aqui conjuntamente também e, sobretudo, focarmos agora em quem está em casa. Como nós devemos estar atentos aos sinais que hoje as pessoas nos dão. Já, já.